Olá, bem-vindos ao Conexão. Segundo o maior bioma da América do Sul, o Cerrado se estende por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e corresponde a 22% do nosso território. Na aparência, pode ser chamado de a savana brasileira. Com uma vegetação de porte baixo e retorcida, esbanja riquezas na fauna e na flora, além de ser o berçário de importantes bacias hidrográficas. O nosso Cerrado também abriga populações tradicionais e vive sob a pressão do agronegócio. A gente está falando do interiorzão do Brasil, uma extensa região que merece ser melhor compreendida. Aqui no estúdio, quem vai nos ajudar a compreender o bioma é o Gerardo Cerdas Veiga, que é analista de programas e políticas da ActionAid no Brasil e integrante da campanha nacional em defesa do Cerrado. E também a Kátia Favila, que é secretária executiva da Rede Cerrado. E antes de a gente começar essa conversa, eu queria mostrar um vídeo produzido pelo WWF Brasil que fala da importância desse bioma. Vamos ver. Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o Cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Poxa, então seria muito triste se o Cerrado acabasse, não é? Pois é, pode ficando bem triste então, porque o Cerrado praticamente já acabou. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar o Cerrado, uma espécie fica altamente ameaçada de extinção, a nossa espécie. Se a gente não ajudar a preservar o Cerrado, a gente pode terminar com fome, com sede e no escuro. Mas tem pessoas trabalhando para que isso não aconteça, e você pode ser uma delas usando apenas um dedo. Um dedo que digita wwf.org.br para saber mais sobre o Cerrado e se afiliar, ou clicar e curtir a nossa página, ou ainda para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Contra a destruição, a gente precisa de informação. Pois é, a gente não está falando de qualquer pedacinho de terra, não. E eu queria conversar com os nossos convidados aqui, agradecer a presença de vocês no Conexão. Gerardo, é preciso agir rápido para preservar o que resta, né? Muito, muito. E justamente nós estamos alertando, no marco da campanha nacional em defesa do Cerrado, da urgência do Brasil ser consciente do que tem ali no meio do país, né? Desse bioma gigante, pouco conhecido, eu diria inclusive desvalorizado historicamente, né, considerado como de menos importância que a Amazônia ou que outros biomas. As pessoas tendem a ver como uma área grande assim de transição, de mato baixo, sem grande biodiversidade, né? Sim, exatamente. É como se a imagem que é predominante no Brasil tende a reproduzir um lugar comum, digamos assim, de uma área que tem menos valor, né? Mas é urgente que as pessoas aqui no Brasil entendam de que se trata, como o vídeo mostrou, né, uma região com extrema biodiversidade, relevantíssimo para abastecimento hídrico,
É importante do ponto de vista da sua sociodiversidade também, porque é o lar de milhões de pessoas e de inúmeras comunidades tradicionais cujos modos de vida eles estão totalmente ameaçados. Então é muito importante que as pessoas olhem também para esse coração do Brasil, né, que não é apenas metafórico, é realmente o coração do país em termos geográficos, e ele está extremamente ameaçado, e é o que nós estamos insistindo já faz uns quantos anos, né? Pois é, Kátia, e quando a gente fala do Cerrado, tem muita coisa em jogo, é uma região muito extensa do país, como o Gerardo estava falando. Como conciliar esse desenvolvimento com a preservação dos recursos naturais que existem ali? Na realidade, a gente precisaria talvez dar um passo atrás e olhar quem está dentro do Cerrado, né? Porque a gente tem a mania de achar que as soluções estão nas universidades, estão, né, com grandes pessoas, estão também nas universidades, mas nós temos todo um conjunto de povos e comunidades tradicionais que nos dizem há séculos, estão vivendo ali há milhares de anos, há cerca de mais de 12 mil anos o Cerrado já é habitado. Então significa que essas populações, que essas comunidades, elas já sabem como fazer isso, como aliar o desenvolvimento com a conservação. Então a gente precisa voltar o nosso olhar realmente para esses povos e comunidades que estão lá vivendo no Cerrado e compreender com eles como que eles estão conseguindo, né, tantos anos sobreviver do Cerrado e no Cerrado. Se a gente conseguir isso, eu acho que a gente consegue entender como é possível fazer um desenvolvimento, juntar uma agricultura que seja sustentável com o Cerrado. A gente tem uma noção precisa das riquezas que tem ali? Quer dizer, a gente já imagina, já se sabe que, por exemplo, a Amazônia tem ali um potencial para fármacos, enfim, para uma porção de coisas que já foram comprovadas. No Cerrado, esse conhecimento ele já é avançado? A gente tem uma noção de tudo que o Cerrado pode dar para a gente? Bom, vamos pegar só esse pedaço, né, da farmácia que é o Cerrado. Né, existe inclusive uma publicação que é feita por uma articulação que é formada por raizeiras e raizeiros do Cerrado, que é a Farmacopeia do Cerrado. E eles juntaram em uma publicação científica quais são as plantas do Cerrado e quais as funções medicinais que essas plantas do Cerrado têm. Então, se a gente pega só isso, a gente já tem uma riqueza enorme. Fora isso, a gente tem toda uma biodiversidade que a gente só encontra no Cerrado. E se a gente não tiver mais o Cerrado, a gente não vai ter essa biodiversidade que está restrita realmente ao Cerrado. Você tocou nesse assunto da biodiversidade, fazendo algumas pesquisas para a gente preparar o programa, eu vi que das savanas do mundo, é a que tem a maior biodiversidade, né? E isso tem uma importância muito grande, né? Uma importância essencial, né? Assim, a gente tem, se a gente pega outras savanas, né, a gente tem o costume, né, um pouco de valorizar muito o que está lá fora e a gente não consegue olhar muito para o nosso. Então as pessoas fazem viagens para ir, né, para a África e ver as savanas africanas, fazer aqueles passeios ver lá, as savanas, né, em vários países safaris, de África, exatamente. E aqui a gente não faz isso. Aqui a gente não tem esse costume de olhar a nossa savana. E a nossa savana ainda é mais bonita, né? Eu, particularmente, acho a nossa savana muito mais rica, né? Nós temos uma diversidade de biodiversidade também, né? Nós temos campos limpos, campos sujos, nós temos veredas, as veredas são belíssimas, né? Estão ameaçadas também, muito ameaçadas. E a gente tem uma diversidade também de animais, né? Que normalmente a gente vai para o safari para ver animal. A gente não consegue valorizar os nossos animais que nós temos no Cerrado e que são belíssimos. Pois é, eu sou de Brasília e lá é muito comum a gente estudar, falar no lobo-guará, especialmente quando a gente está nos primeiros anos de escola, porque é um animal que é muito, acho que como um símbolo de lá, né, daquela região. E tendo essa importância, ele também impacta muito outros biomas aqui no Brasil, né, Gerardo? Sim, correto. O Cerrado está, como já falei antes, né, está bem no coração do Brasil e, portanto, ele tem as áreas de transição com os outros 4 dos outros 5, toca a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Caatinga. Então tem esse diálogo, digamos assim, essa intersecção. Ele só não faz fronteira com os Pampas lá no sul, mas com os demais... Com os Pampas não faz, né? Mas com esses outros 4 que eu mencionei, tem essas regiões de transição que são justamente as áreas mais ricas do ponto de vista da biodiversidade, porque junta, qualquer um que conhece essa área de transição pode ver como vai se misturando a vegetação e como a vegetação fica, a fauna também fica mais complexa, né? Então são regiões que são muito sensíveis e que elas também estão sob pressão, mas de fato essa posição central no coração do país é fascinante até do ponto de vista da biodiversidade, que às vezes
a nossa impressão é que assim, um bioma que demorou milhões de anos a ser formado, mas que em menos de 50 anos foi metade destruído, não deu tempo de você estudar isso tudo de uma forma exaustiva, completa, né? Assim, as comunidades têm feito um grande esforço, há levantamentos também acadêmicos, mas possivelmente muita informação se perdeu sequer antes de começar a ser estudada. É muita informação. Quando falo informação, não falo de livros ou materiais feitos pelo ser humano. Estou falando de informação da natureza mesmo, né? E tudo isso praticamente perdido em nome da acumulação, né? Afinal de contas, muito pouco valor se deu à riqueza natural, que hoje em dia, né, pelo contrário, há todo um conjunto de tendências, inclusive na própria economia, que enfatizam a prioridade da, digamos assim, da natureza em termos de riqueza por sobre a simples acumulação, digamos, econômica, né? É um valor associado à natureza que também é um valor econômico, né? Que não está sendo considerado, e tudo isso possivelmente se perdeu também. É uma região no Brasil que tem um clima também bem peculiar, bastante peculiar, né? Tem aquela estação chuvosa e depois uma estação de seca, e por isso é uma região também em que o volume hídrico, o volume de água não é muito grande, né? É exagero dizer que, no entanto, o Cerrado seria a caixa d'água do Brasil? Se a Amazônia é o pulmão do Brasil e do mundo, o Cerrado seria a caixa d'água? É exagero dizer isso? Não é assim. Hoje se fala muito, né, disso, né? Assim, como essa tentativa da gente colocar, né, como é que é o bioma, né, para as pessoas tentarem entender um pouco melhor qual a importância dos biomas, né? Então, da Amazônia sempre tem isso, né, o pulmão do mundo e tal, é a forma mais fácil da gente entender qual a importância desse bioma. E a importância do Cerrado, uma das importâncias, né, para a gente ele tem várias, mas talvez a de mais fácil assimilação seja essa. Ele é uma caixa d'água, né? Ele é responsável por um ciclo hídrico no país, e ele também é responsável por uma absorção. E ele também abastece 8 bacias hidrográficas. Então, ele tem uma importância visceral, assim. Se a gente for pensar em um dos biomas específicos, que é o Pantanal, sem a existência do Cerrado, o Pantanal também não existe mais. Porque o Cerrado é que abastece o Pantanal. Então, se o Cerrado deixar de existir e deixar de abastecer o Pantanal, acabou o Pantanal. O que acontece, falando num bom português para as pessoas compreenderem, lá tem muitas nascentes, né? Essa região central do Brasil, e aí as nascentes escoam para as bacias hidrográficas, tanto para o norte quanto para o sul, seria isso? Ela não tem só as nascentes, o Cerrado tem uma outra peculiaridade, que ele consegue absorver muita água e reter esta água, né, no subsolo mesmo. Então, ele consegue abastecer os aquíferos. É como se ele funcionasse como uma esponja. Inclusive, um dos maiores do mundo, né? O aquífero Guarani. A gente tem até uma imagem para ver. Essa arte que a gente conseguiu na internet, ela mostra mais ou menos o tamanho desse aquífero, que não fica só aqui, isso é subterrâneo, né? Não fica só no território brasileiro, ele passa também para outros países vizinhos, Argentina, Paraguai, né? Quer dizer, é uma riqueza que precisa ser bem cuidada não só pela gente, né, Gerardo? Sim. E há uma relação entre a vegetação e essa vegetação torta, retorcida, né, que muito bem se explicou no vídeo, né, que ela como enquanto uma floresta invertida, que é também uma forma de explicar para a audiência. A gente tem até imagens, né? Eu queria ver se a gente consegue recuperar um pouco de imagens que mostram mais ou menos, para quem não conhece, a aparência do Cerrado. Tem uma aparência bem peculiar, sim, que você ia dizendo. Posso continuar então? Está falando dessa vegetação retorcida, né, que ela é fundamental para digamos assim, essa filtragem da água para os depósitos subterrâneos, né? E você não tem isso em outros lugares, até porque o Cerrado tem muitas áreas altas com relação à geografia brasileira, que é bastante plana, de maneira que essas áreas altas captam a água que ela vai, a vegetação nessas áreas altas capta a água que ela vai sendo filtrada lentamente a uma taxa, digamos assim, muito menor do que a taxa em que ela está sendo hoje em dia explorada, né, para fins econômicos, e vai abastecendo os aquíferos. Então, esses aquíferos, eles são fundamentais, de fato, para, digamos assim, o abastecimento hídrico no Brasil. Por isso que a gente chama da caixa d'água, berço das águas, né? Caixa d'água por essa característica de se reter a água nos aquíferos, e ao mesmo tempo berço das águas, porque do Cerrado que nascem a maior parte das bacias hidrográficas do país, inclusive a própria bacia amazônica, uma boa parte, ao redor de 7 ou 8% digamos, das águas que conformam a bacia amazônica, ela nasce no Cerrado.
Algumas por completo no Cerrado, né? Como, por exemplo, o Rio Araguaia, Tocantins são totalmente do Cerrado. Também o Rio São Francisco, depende em larguíssima medida, eu acho que 75%. Né? Então, assim, ela é central. Aí a gente agora está conseguindo ver aí uma imagem do Cerrado, né? Essas são veredas, né? Sim. Quer dizer, é aquela vegetação que não tem um porte muito alto, né? Ela é mais... tem um porte menor comparada de outros biomas, né? E sempre com essa característica de galhos retorcidos, né? Mas com muita água. O Cerrado tem muita água. Belíssimo. Essas imagens que estão aparecendo ali, né? As chapadas que há no Cerrado, né? São impressionantes do ponto de vista da disponibilidade hídrica. Há aquela questão de ver o Cerrado, de representá-lo como um lugar seco, como um lugar... digamos, como equiparando isso com ter menos importância, com a exuberância de outros biomas brasileiros, mas eu acho que é uma incompreensão da forma em que a água, ela é, de fato, menos de 1% da água total do planeta é água potável, né? A água potável, ela está em rios, lagos, córregos, mas a maior parte, uma boa parte dela também está em depósitos subterrâneos. E esses depósitos subterrâneos, no caso do Brasil, estão no Cerrado. Então, a gente não pode perder de vista que a água não é apenas a água que nós vemos mais facilmente na superfície, né? Uma grandíssima parte da água potável, digamos, disponível, água doce disponível para uso humano e outros usos na economia e outros tantos que existem e são indispensáveis, ela está lá nos depósitos subterrâneos. Por isso que é tão importante levar em consideração a relação entre a vegetação, o ciclo hídrico como um todo, né, e a importância hídrica do Cerrado, a despeito da sua aparência aparentemente seca, né? A gente está falando dessas questões do ponto de vista natural, dos recursos naturais, mas tem a questão humana, social, de populações tradicionais que vivem lá. E eu queria chamar para a conversa agora o Samuel Leite Caetano, que é geraizeiro e conselheiro nacional de povos e comunidades. Samuel, você me escuta bem? Perfeitamente, Bernardo. Maravilha, obrigado pela participação aqui no Conexão. Eu queria que você primeiro explicasse o que é um geraizeiro. Bem, o geraizeiro é uma comunidade tradicional que habita o Cerrado, né? E são povos que secularmente desenvolveram formas de usufruir, né, desse bioma, dessa região, com o menor impacto possível, né? Por ter uma compreensão dos ciclos que o Cerrado tem, né? E medir as suas intervenções. Então, são comunidades tradicionais que cultivam milho, feijão, outras culturas diversas, faz a criação do gado no sistema de solta, não é em cercas convencionais, mas também aproveitando a pastagem do Cerrado. E tem também essa relação com o extrativismo, que é de compreender o Cerrado como uma grande farmácia, mas também como um local onde tem vida farta, né? Onde tem frutos, onde tem madeira, onde tem uma diversidade que garante a vida e a continuidade dessas comunidades. Geraizeiro é isso, basicamente povos e comunidades tradicionais que têm habilidade para manusear o Cerrado com o mínimo de impacto, compreendendo esses ciclos que ele apresenta. Bom, de alguma maneira vocês estão desenvolvendo um modelo de exploração, de manejo que é sustentável, né, Samuel? Sim, sustentável. E esse manejo, ele é secular, né? E ele é visto pela grande mídia, pela grande opinião. Na verdade, é construído como uma forma atrasada, né? De explorar, entre aspas, esse bioma. Mas, na verdade, é um modelo muito refinado, que passou por anos de aperfeiçoamento, né? Compreendendo os ciclos da lua, compreendendo os ciclos das chuvas, né? A migração dos pássaros. Então, tem todo um processo de ciência nativa para que possa ser feita essas intervenções no Cerrado e observando os impactos que isso vai causar, né? E aí o geraizeiro também tem essa relação que ele percebe que se o Cerrado desaparecer, ele também desaparece. Então ele se coloca também como um guardião do Cerrado, uma pessoa que tem uma necessidade umbilical ali, né, com esse ambiente. Por isso que se dá essa relação de respeito, de compreensão mútua, para que não ocorra esse desequilíbrio e o geraizeiro fica sem seu país, sem seu local de origem para estar
exercendo as suas necessidades diversas, né? E é um contraponto também, né, Samuel? Existe hoje, a gente sabe, uma pressão do agronegócio, especialmente nessa região do país, o Centro-Oeste, a expansão das fazendas, grandes fazendas produtivas, né, da soja principalmente. O trabalho de vocês, a maneira como vocês exploram e produzem, cultivam, é um contraponto a isso também, né? É um contraponto efetivo, né? E parece que o agronegócio chegou primeiro, mas muito pelo contrário, né? Essa região de Gerais, de Cerrado, ela é bem descrita no livro do Guimarães Rosa, né? E era essa região aqui que abastecia a região das Minas. Então aqui já havia um modelo de agricultura secular, que compreende muito bem os processos de intervenção. Então, essa agricultura do geraizeiro, essa agricultura dos povos e comunidades tradicionais, ela não é nova. E aí eu acho que para o agronegócio começar um processo de exploração, deveria minimamente ter um processo de humildade para procurar compreender, né, um pouco mais sobre esses sistemas que conseguem produzir de forma harmoniosa. Mas aí a gente entende que isso está ligado à questão de valores, né? O valor do capital e o valor da vida, né? O valor do bem viver, que é isso que essas populações constroem no Cerrado, ao contrário do agronegócio, que tem uma única visão de exploração, de tirar tudo que tem. Tá certo. Samuel, eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão, tá joia? Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Bom, o Samuel trouxe um ponto importante, a gente estava começando a falar aqui sobre essa questão dos povos tradicionais, também muitos quilombos na região do Cerrado, né? Hoje essa é uma questão importante de se avaliar também, né? A existência e a manutenção desses quilombos, na avaliação de vocês, existe um risco para essas comunidades hoje? Um risco enorme, né? Nós temos mais de 80 etnias indígenas, o maior quilombo hoje, né, do Brasil reconhecido, ele está no Cerrado, que é o Calunga, né? Então, e fora os Calunga, né, a gente tem vários outros que ainda não conseguiram, né, esse reconhecimento do seu território, e nós temos vários povos, como o próprio do Samuel, né, os geraizeiros, os vazanteiros, veredeiros, apanhadores de flores sempre vivas. Nós temos uma enormidade de segmentos de povos e comunidades tradicionais que estão extremamente ameaçados justamente por esse avanço do agronegócio. Né? E o avanço chega colocando em risco os territórios onde eles estão e colocando em risco essa forma de produção que eles têm secular e de diálogo mesmo com o Cerrado. Né? Então o agronegócio tem chegado de uma maneira assim que ele coloca abaixo todo o Cerrado. Então essas raízes que são a grande esponja que fazem com que o Cerrado consiga ser a caixa d'água e abastecer os aquíferos, eles estão colocando isso abaixo, o que coloca em muito risco, né, o Cerrado, e eles não conseguem fazer um diálogo com as comunidades e entender que se eles fizerem isso, eles vão produzir por 5, 6 anos, eles terão uma boa produção, mas depois eles não terão mais porque não vai ter água para produzir. Pois é, a gente está se aproximando do final do programa e eu não queria terminar sem que vocês falassem rapidamente, talvez o Gerardo possa comentar. Existe uma campanha nacional, né, Gerardo, em defesa do Cerrado com várias instituições. Sim, efetivamente a campanha foi lançada 2 anos atrás. Estamos em outubro, foi lançada em meados de 2016 como uma tentativa justamente da sociedade civil, dos movimentos sociais, das comunidades tradicionais e suas organizações representativas de chamar a atenção da sociedade sobre o processo rapidíssimo de devastação do bioma cerrado e da importância dele para o Brasil, para seus povos e até para o planeta Terra, porque nós estamos, inclusive acabou de sair um novo relatório sobre a situação atual da mudança climática e a situação é dramática. Então, continuar a desmatar anos, né, para mudar o padrão, né? Exatamente. Continuar a desmatar o bioma sem nenhum escrúpulo, da forma que é feito muito rapidamente. Eu, inclusive, penso que vale mencionar aqui que o desmatamento do Cerrado ele é muito mais rápido do que o próprio desmatamento da Amazônia, em termos de área, porque a forma que é feito com o correntão, como mecanismo para destruir e devastar o bioma e abrir as áreas para a plantação de soja, é muito acelerado e não respeita nada, passa literalmente por cima de tudo que existe lá, como já o Samuel falou, secularmente, né? E essa campanha vem a chamar a atenção da sociedade civil. Nós estamos promovendo, inclusive uma petição para mudar o caráter do bioma, para que ele ganhe o reconhecimento como patrimônio nacional,
porque atualmente a Caatinga e o Cerrado são os únicos 2 biomas brasileiros que não são considerados como tal, o que facilita ainda mais a sua destruição. Nós consideramos que o reconhecimento do bioma Cerrado como um patrimônio nacional brasileiro é o primeiro passo para dar a ele o valor que ele merece. E também uma forma de dialogar com a sociedade para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Nós conseguimos, nesses 2 anos de existência, atingir mais de 6 milhões de pessoas com a mensagem da importância do bioma Cerrado, da sua preservação. Maravilha. Então, nós queremos continuar nessa linha e temos uma página da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. A gente até mostrou o site da Rede Cerrado, infelizmente nosso tempo acabou. A Não gente tem essa problema. semana vai continuar fazendo mais edições a respeito do Cerrado para a gente aprofundar um pouco mais dos temas. Eu agradeço a participação aqui de vocês. A gente Nós viu que o site agradecemos. da Rede Cerrado. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até a próxima.